Nós não vamos parar e você não vai parar. Aliás, você vai parar agora mesmo para assistir uma cerveja com a Ana, da transmissão beta. Falamos do novo EP, Anarquia do Mercosul, a história da banda, influências, música e outras cositas más que a gente sempre desperta muito bem nosso programa aqui, Uma Cerveja, com os nossos amigos, e que você irá descobrir o mundo musical da Ana, o mundo da Anarquia do Mercosul. Então prepara a tua cerveja aí, ó. O meu tá preparado. Após a vinheta. Sejam bem-vindos, gurizada! Boa noite, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos aqui na Pandagúria. Ana, transmissão beta, é um prazer intrínseco de falar contigo de verdade. Admiro de verdade, não é babação de ovo aqui não, o trabalho de vocês. Seja bem-vinda pela primeira vez no nosso canal. Como é que tu tá, meu amigo? Você está bem? Você, primeiro, muito obrigada por me receber. Eu acompanho a página de vocês assim no Instagram. É um respiro, assim, sabe? É um fôlego ter um conteúdo assim que realmente te traz algo que importa e que informa sobre a música, e tu conhece uma coisa que tu nem tinha a mínima ideia, né? Já desse tu postou numa banda, que era uma banda queer dos anos 70, assim, que eu fiquei, nossa, cara, como é que eu não conhecia um negócio desse, sabe? Que eu ouvi, eu falei, não, você é total transmissão beta. Né? Então... Lembra qual banda? Hã? Lembra qual que era a banda? Era uma banda que era sobre LGBT, assim, que dos anos 70, que tinha acabado, que foi censurada pela ditadura, eu acho. Testículos de Mary? É, isso aí. Eu quero ser tua cadela, engatada no teu pau, suicida agarrada. Pode crer, cara, massa. Muito legal, muito legal. Então, muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite mesmo. E, assim, fora o frio, tá tudo bem. Muito frio. Aquele frio que vem lá do sul, como dizia Djavan, olha, só pra ele, porque pra nós aqui tá, a galera de todo o Brasil aí, tá osso aqui, viu? Meu Deus. Tá muito frio. Eu acho que terá um programa, um chocolate com a Ana, cara, tomar um chocolate quente, porque cerveja gelada, embora sempre é bom, mas, cara, tá gelado. Um vinho quentão. Boa, hoje cai bem. No clima de São João, né? Minha amiga, eu já ouvi lá em março e ouvindo novamente. Cara, a Anarquia do Mercosul. Do Mercosul, né? Anarquia do Mercosul. Eu senti literalmente uma coisa anárquica, uma coisa rasgada, uma distorção de guitarra, uma belíssima sujeira de coisa bem raivosa que transcende muito os pensamentos de vocês. E da sua parte também, que é a letrista da banda, mas, né, no todo de vocês, né, como conjunto, de distorcer visões conservadoras implantadas em nossa sociedade atualmente, no passado e hoje também, né, em nossa atualidade. A Anarquia do Mercosul é um título forte, algo impactante justamente pela proposta de vocês, eu imagino, aí vou ouvir de você, vou adorar ouvir agora, distorcer um pouco das visões implantadas, né, nas nossas mentes de hoje. O que inspirou a escolher o tema Anarquia para esse EP tão visual, pela capa ali, que depois eu vou mostrar, né, uma foto forte de vocês ali. Tá 10. Tá caprichado. Nada pela Clara Moreira aí, ó, muito bala, esse trabalho ficou finíssimo, assim, a gente chegou lá na TVE, falou, por favor, nos deixem entrar, que a gente quer muito tirar fotos nas antenas. Que demais. E eles deixaram, assim. No final já tava chegando um guardinha, assim, e a gente já tava, tipo, picando a mula. Foi. VaptVupt, é rápido. Rapidinho. E, Ana, como é que esse conceito da anarquia, incluindo o Mercosul, dialoga com... aliás, como esse conceito da anarquia dialoga com o contexto do Mercosul, na tua opinião?
Assim, ó, esse título, na real, quem falou essa frase foi o Santiago. E aí eu falei na hora, isso daí é o nome do nosso EP, por causa que nem tu falou, é uma coisa que eu acho que encapsula muito bem todo o zeitgeist do que a gente tem na nossa música, né? E essa questão do Mercosul não é meramente assim, porque soa bem. Como a gente tem pessoas de vários lugares na banda, né? A Mirella é lá de Sergipe, Santiago é da Venezuela, Sofia é de Caxias, o Bruno é daqui, eu sou de Livramento. Então tem uma mistura muito grande, também com as nossas referências, né? Das coisas que a gente ouve e dessa compreensão, assim, de, tipo, alguns coletivos, né? Que, tipo assim, por exemplo, a gente faz parte do Mercosul. Uhum. A Venezuela não faz. É engraçado, inclusive, teve até briga por isso. Mas que são grupos que a gente faz parte, assim, e não necessariamente se sente pertencente, né? Porque às vezes é uma coisa simbólica, ou enfim. E aí, esse negócio de anarquia no Mercosul, para mim, soa total com o que a gente meio que vive na experiência, assim, né? Porque a gente vive a dicotomia entre a ordem, né, do sistema imposta e a anarquia da vida, a anarquia dos acontecimentos, a anarquia pessoal que a gente às vezes quer trazer também. E como essas 3 músicas, né, A Praia, Valium e Stop, todas elas da sua maneira falam sobre descontrole, né, sobre uma angústia muito forte. Eu acho que dialogou totalmente, assim, né, porque são várias faces. A gente tem, tipo, A Praia, que fala do negócio direto, assim, do trabalho, cansaço, Stop, né, que é aí um hino, assim, sobre uso de todas as coisas, substâncias, e Valium, que às vezes não é mais direta, né, mas que ela fala, assim, sobre política, sobre também comunidade, né, às vezes uma comunidade quebrada, mas comunidade igual. Então, assim, eu acho que todas as músicas casaram muito juntas e casaram muito com uma era que a gente teve, né? Que a gente teve, passou assim, e tudo ficou muito amarradinho, assim, sabe? Essa capa, era uma capa que, assim, eu sempre quis fazer, inspirada naquele filme Contact, sabe? Tem aquela foto dos caras sentados na frente das antenas. Pra mim, isso é assim, ó, muito icônico, é um visual muito foda, antena, transmissão, tudo isso tem a ver, né? E aí, com aquele cenário nublado, aquele tom de azul, ficou um negócio apocalíptico, né? Ficou um negócio... um negócio replicante, tá ligado? Um negócio futurista, Matrix. Então, são várias referências, assim, né? E que todas dialogam com isso totalmente, assim, essa questão do... Talvez o pós-apocalíptico, mas, tipo assim, é o pós-apocalíptico durante o apocalipse, né? Então, assim, a gente tá no pré, no apocalipse e no pós, é tudo junto, né? E tudo isso misturado com a banalidade da nossa vida normal, que é a realidade, assim, né? Então, eu acho que tudo isso casou bastante. Caramba, cara. E é um reflexo das influências de vocês, porque desde pegando os primórdios, embora vocês tenham pouquíssimo tempo de estrada e tão pouco tempo, acho que vocês não têm 5 anos, né? E dando passos muito importantes dentro da cena e chamando atenção até nacionalmente pelo som de vocês. É justamente, talvez, um elemento aí que está despertando as nossas atenções, é justamente tocar num ponto em que, pelo menos na minha opinião, eu vejo, não sei se tu sente disso também ou não, de repente eu posso estar um pouco atrasado, mas sinto uma carência das bandas de tocarem nas feridas questões sociais, assim, com uma maior veemência, sabe? Como já foi no passado do rock, sabe? Na música em geral. Tem um viés de importância e preocupação de vocês, né, nesse posicionamento. Não, eu concordo totalmente, assim, por causa que uma coisa que eu reclamava muito era, tipo assim, eu não tenho o menor interesse em escrever música sobre romance, sabe? Não sei se é por causa da minha dinâmica, né, minha estrutura, minhas referências, mas quando a gente começou a banda era uma coisa bem latente, assim, que a gente falava que era, tipo, além de ser algo cansado, assim, né, tipo assim, tá, primeiro, love song sempre vai haver, tu pode dizer que todas as canções são love song de alguma forma, né, mas eu acho que tem uma diferença entre, tipo assim, um bom love song, uma canção bala e o que a gente vê acontecendo, que é uma repetição de jargões e de coisas que, assim, ai, os seus lábios, cigarro, sabe? Tipo assim, nas ruas da cidade. É uma coisa muito cansada e que não tá falando nada novo, né? Então, com certeza, isso é algo que para mim sempre foi
importante, né? E também eu não gosto também de fazer música de uma forma pedante, assim, sabe? Com esse negócio meio ativista que acaba se tornando forçação e acaba ficando meio que professando, assim, para as pessoas, querendo converter elas para algum ideal. Isso também nunca foi a intenção. E é algo que eu também não gosto, assim, de fazer. Então, eu acho que para mim era muito importante encontrar uma composição em que fosse verdadeira, sabe? Que aquilo que eu estivesse falando viesse de algum lugar verdadeiro e que repercutisse comigo, assim, que eu achasse assim, ó, tá, isso daqui é algo que eu quero falar. Por causa que pra mim falar o óbvio não tem porquê, sabe? Tipo assim, mesmo que eu fosse fazer uma outra música sobre, sei lá, qualquer outra coisa que não fosse amor, não fosse nada, mas que é algo que eu sinto que já foi dito. De maneiras muito melhores do que eu poderia tentar fazer, sabe? Por que eu iria tentar fazer isso? Por que eu ia tentar fazer algo que o David Bowie fez, algo que sei lá quem fez, sendo que eu posso fazer algo novo e original, né? Claro que nem sempre é fácil, assim, tipo, criar composições novas. Eu até fico, né, com a pessoa, tipo assim, tá, qual vai ser a próxima coisa, né? Qual é o próximo tchum? Mas eu acho que isso vem também muito com o período que tu tá e o que tu tá passando naquele momento, sabe? Então, eu também não tento, assim, apressar isso e eu acredito muito que a música vem, assim, sabe? Tipo, tu pode escrever uma letra e aí passar um tempo e aí tu volta pra ela, ou pode vir do nada uma letra na tua cabeça, mas para uma composição ser realmente, assim, ó, uma grande composição, eu acho que é isso, assim, claro, tu consegue escrever e aprender a escrever e, tipo, tu dá um tema pra um cara e ele faz uma letra e tu fala, que letra legal. Mas é isso, é uma letra legal. Não é uma grande letra, não é uma letra que tu leu aquilo e tu saiu de lá diferente do que quando tu entrou, sabe? Então eu acho que isso daí é uma questão que com certeza a gente na banda preza também, e na nossa sonoridade, com certeza ter essa... Sempre buscar algo novo, né? Tipo assim, mesmo com o som que a gente sabe que funciona pra nós, a gente também quer procurar outras sonoridades, assim, com o nosso próximo single, que se Deus quiser em breve sai. A gente também tá fazendo isso, explorando uma sonoridade nova, explorando novos formatos e tudo mais. Massa. A gente sente que estamos um estereótipo fechado, né? Um modelo de música, primeiro, como é que é? Primeira estrofe, segundo refrão. Primeira estrofe, segundo refrão. E há pouca ousadia nas letras, nas bandas, de modo geral, tanto mainstream, qualquer gênero, né? Nós estávamos falando agora em off, agora, né, Ana? Conversando, falando um pouco disso, dessa sistemática musical para geração de likes, né? E não fica uma coisa, uma obra, um trabalho ali robusto que daqui a 10 anos você vai ouvir. Cara, isso é relevante. A gente tá nesse... Como diz a música dos Titãs, a melhor banda dos últimos tempos, da última semana, né? Tipo, é o frenesi e depois, pum, acabou. Aquele fogo de palha se apagou, né? Eu acho que isso tem muito a ver com isso, totalmente, por causa que, mesmo, não tô falando que são músicas ruins, né, ou que são músicos ruins, inclusive eu acho que devem ser musicistas muito melhores do que eu, tá ligado? Só que eu acho que quando a gente fala de uma banda boa, ou quando a gente fala sobre um trabalho bom, um trabalho legal, nós não estamos falando só sobre algo ser bem feito, né? Tipo assim, até porque isso que é a realidade das gravadoras. O que as gravadoras fazem? Tem gente que eles pegam porque eles captam algum talento, ou tem gente que é o primo de alguém. Se tu colocar dinheiro suficiente em algo, vai sair algo bom. É impossível tu colocar muito dinheiro pra produzir uma coisa e aquilo não sair no mínimo bem feito, tá ligado? E a gente vê isso com artistas que saem numa gravadora e falam assim, ó, como é que esse cara ganhou recurso pra fazer isso? Tá me entendendo? Mas aí tu vai ver 5 compositores, tá ligado? Além da banda, mais 10 produtores. Entendeu? É gente que... E assim, ó, todas essas pessoas são pessoas extremamente talentosas e tudo mais, é o ciclo da música, as pessoas ganham trabalho e tal. Mas se a gente for ficar nessa de que só porque é bem feito quer dizer que é bom, então a gente tá muito fudido. Por causa que, tipo assim, tudo que tu joga dinheiro vai ficar bom de uma maneira ou de outra. No mínimo vai ficar bem feito, bem produzido, né? Que é aquele elogio que tu lança quando tu não gostou da música, tu fala, tá bem produzido. É sempre uma boa maneira, assim. Mas na questão, né, de artista, qual é a alma do negócio, eu acho que a gente tá num buraco bem sério, assim. Por causa que eu acho que o que acontece é que tem vários perfis, né, de pessoas, e hoje em dia a gente trabalha em, assim, ó, qual é o perfil que eu falo, assim. Eu, Ana Plá, eu vou fazer uma banda. Eu quero falar com jovens
de tal e tal grupo social. É quase como lançar um script no chat GPT, sabe? Tipo, eu acho que isso ficou bem visível agora com essas novas garotas do pop que estão surgindo. Tipo, tu consegue ver que cada uma é para um público. Tipo, a Sabrina Carpenter, ela é esse personagem da loira. Sim. A Charli XCX, ela é essa garota festeira morena. Esse aqui é a ruiva, sei lá o quê. Tipo, não que elas sejam artistas ruins, mas que são tropes que a gente tá literalmente dando uns Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, tá ligado? Eu acho que dentro de grupos específicos, assim, tipo, certas culturas, essas coisas tendem a se propagar, e não é diferente também no punk, no gótico, no caralho A4, assim, o que mais tem é quando a gente, até quando a gente começa uma banda, é natural a gente fazer isso, a gente querer copiar quem a gente curte, né? Mas em relação a essa coisa mais crua e original, eu acho que falta, assim, eu acho que às vezes até quando surge, talvez a pessoa surja nisso, e aí é natural tu ver que tal som foi mais bem recebido e tu se direcionar para tal som. Eu não sei, assim, eu acho que é uma coisa que com certeza é fácil tu cair, e também não é errado necessariamente tu querer atender algo, atender uma demanda que existe, né, afinal de dia também é sobre isso, mas eu acho que com certeza... Não, eu odeio a palavra autenticidade, né? Porque é uma palavra meio tosca. Tu pode dizer, essa pessoa pode muito bem falar, não, esse é meu eu autêntico. Então, tipo assim, tudo bem se esse é teu eu autêntico. Mas eu acho que tem algo aí, sim, que não só falta, como acho que... Não sei se as pessoas não conseguem acessar ou não tem um interesse, assim, sabe? Tipo, é bem foda, assim. Por causa que como é que tu vai dizer que o trabalho de alguém não é autêntico, né? Tipo assim, quem é tu pra falar que o que eu tô fazendo não é autêntico, tá ligado? Mas eu acho que a gente tem que se permitir mais discutir, se permitir mais falar mal das coisas. Porque quando tu não fala mal de nada, tudo é bom. E se tudo é bom, então foda-se, tá ligado? E eu não... Já não é uma coisa quente, assim, relevante, né? Tipo, esse cara concorda com tudo, com todos. Tipo, não há um embasamento disso. Totalmente. Então, assim, eu acho que a gente não consegue, tipo assim, tu falar mal de alguém, tipo assim, mas tu é um hater. Não é que eu sou um hater, mas se a gente não vai ter discussões críticas sobre as coisas, como é que nós podemos esperar fazer outras coisas, sabe? Como é que a gente pode esperar melhorar se a gente não tá disposto a encarar as coisas e ver o que é possível, né? Tipo assim... Sim. Pô, a gente tá na época... eu gosto muito de uma frase do Steve Albini, né, que ele fala que, tipo, as duas melhores coisas que aconteceram na vida dele em relação à música foi a internet e o punk. E eu concordo totalmente, porque eu acho que a internet, na questão de distribuição, representou um estrondo, assim, né? E agora a gente tá nisso, todo mundo tem acesso à internet, pode compartilhar sua música. Então, por que a gente tá, tipo assim, se prendendo nesses rótulos e nesses grupos? Por quê? Porque se eu colocar esse rótulo, vai impulsionar minha música, entendeu? Então, minha música vai chegar. Então, a pessoa prefere que chegue em algum lugar do que ficar falando pras paredes. Eu acho que a gente talvez devesse voltar a falar com as paredes, no caso. Tipo assim, olha, às vezes é melhor, né? Porque do jeito que tá o pessoal falando, meu Deus, cara. É que é foda, né? Tipo assim, tu prefere fazer algo que tu sabe que vai ser bem recebido ou que vai ser visto do que tu fazer algo mais verdadeiro, mais experimental. Então é uma dicotomia, assim, né? Que tu vai pensar que no fim do dia o círculo girou mais uma vez, né? E vai seguir girando, assim, por muito tempo. Com certeza. O novo EP, ele traz 2 músicas inéditas, né? E uma regravação já um clássico da banda, o Stop Você Ter Que Parar, que eu fiz a menção aí no início do vídeo. Como foi para você ser desafiada, digamos assim, a reinterpretar essa faixa icônica para essa nova fase de vocês, com uma nova sonoridade? Nova no sentido, assim, algo mais bem produzido, sentir uma qualidade de gravação aí nesse novo EP. Como é que foi para você este novo parâmetro de interpretação aí, de regravar o Stop? Então, e mais as músicas inéditas, né? Esse EP foi a primeira vez que a gente entrou no estúdio com verba, assim, né? A gente, graças a Deus, foi contemplado no edital da Lei Paulo Gustavo de Canoas, e a gente ganhou a oportunidade de finalmente entrar num estúdio e gravar pagando por isso, né? Que é diferente, não tô falando que as pessoas não fazem um bom trabalho se não paga, mas é que é diferente quando tu tá pagando pra estar lá no estúdio e ter acesso e ter a produção. Então, foi uma experiência que foi muito desafiadora pra mim, pessoalmente, assim, por causa que o que acontece?
Eu defendo que música se grava ao vivo, ou seja, tu grava todo mundo, depois tu dobra quantas vezes quiser dobrar as guitarras e regrava o vocal. E acontece que eu fiquei sem voz, né? Óbvio que eu ia ficar sem voz, tipo, regravando com os guris e depois gravando meu vocal separado. Por isso também que a minha voz tá bem rasgada. Então foi um negócio que pra mim foi muito desafiador. Eu não sou muito assim de gravar, pra mim gravar é a bosta em bronze, então já era chato, eu sem voz, eu quase tive um ataque mesmo, assim, de verdade, eu quase tive um ataque, eu comecei a chorar, mas eu falei assim, ó, quer saber? Quer saber? Assim, ó, não... que nem eu tenho uma coisa do Roberto Carlos, assim, ó, tu nunca termina um álbum, né, tu deixa ali, então eu fiquei assim, ó, cara, minha voz tá assim, nós não vamos voltar aqui pra regravar, por causa que logo em seguida nós vamos estar gravando os clipes, né, e pra gravar os clipes, minha voz tem que estar sincronizada, então se eu regravar o vocal, o que vai acontecer é que o clipe vai ficar desincronizado. Então, acabou que eu tive que gravar sem voz, o que foi uma loucura, assim. Mas ter esse tempo no estúdio, a gente poder marinar um pouco as coisas, sabe? Tipo, vamos experimentar, vamos tentar gravar uma meia-lua, vamos tentar gravar a gente pisando no chão pra ir mal, ter aquele mal. Sim. Tudo isso foi muito legal. E também ter um estúdio só pra nós, né? A gente foi lá no Trilha Hub com o Rodrigo. E aqui na minha terra. É isso aí, cara. Sapucaí é a capital do rock, né? Por favor, tá ligado? Então, assim, foi muito legal. O Rodrigo, ele é um baita produtor. É verdade. Pra mim, o resultado final ficou insano, assim, sabe? Tipo, é bem isso, é uma composição sonora toda que ficou muito bala. E sobre a regravação de Stop, era um pedido popular, né? Que a gente regravasse Stop pra pegar essa parte mais crua, né? Então, eu acho que, assim, foi algo que deu pra ver como a produção consegue mudar uma música, né? E como também, com o tempo tocando, eu acho que tu vai mudando as coisas, sabe? Eu ainda tenho muito me adaptando, assim, né? Porque é muito diferente o cantar ao vivo do que cantar gravado, então acho que isso daí também entra. Cada vez que tu entra no estúdio, tu tá um pouco mais preparado para esse momento, né, da gravação. Agora, esse próximo single que eu fico falando, eu já fui ouvir os vocais e eu fiquei assim, nossa, foram os melhores vocais que eu fiz até agora, sabe? Então é muito legal tu poder ver essa evolução também na música, né? Porque, bom, se tu for ver de Stalin pra La Puta Madre, pra Stop 2, é toda uma linha, assim, né? Não, e é diferente, duas coisas ali, um tempero, um frescor diferente, né? Tu falou uma coisa interessante que eu vejo que nas gravações hoje em dia tá um pouco esquecido, digamos assim. Tu falou, tava com a voz cansada, gravei e ficou uma coisa única, né? Uma marca, um charme dentro da canção, né? Porque às vezes tu pode estar com a melhor voz, de repente tu não consegue transmitir a mesma emoção do que tá com a voz ruim, né? E tu colocou um tom de raiva na canção. Sim, porque depois eu tenho que terminar essa merda, eu vou entregar. Mas eu acho que é totalmente isso, sabe? E eu acho também, assim, conseguir deixar as coisas ir é muito importante. E é algo que dá outra vida pra música, sabe? Eu falo pros guris toda hora, mano, parem de dobrar guitarra. Parem de, tipo, aqui vamos colocar tal coisa. Porque não tem por que fazer isso. Porque quando tu faz isso, tu tá estragando a música. Tu tá ativamente... E, tipo, no Stop tá dito assim, ó, aquilo ali é a track, é o que a gente tocou. Não precisa colocar mais segunda guitarra, porque a gente toca aquilo todo dia e é assim, sabe? Claro, tu vai colocar um firulei numa música, em outra música, tudo certo, tudo lindo, assim, é legal. Mas essa mega produção, essa incapacidade, assim, ó, de tipo, pô, aqui tem um erro, vamos tirar. Não, esse erro dá caráter, né? Esse erro, ele traz a música pra vida, né? E isso pra mim é uma coisa que... Claro, né? Tipo assim, quem canta sou eu escolho. Se eu quiser usar track, eu vou falar, vai ser essa track, tipo assim, e é isso, tá ligado? E eu acho que usar desse poder, assim, é muito bom, né? Afinal, o nome disso é autoria, né? Tá aí as decisões autorais que transpassam, né, a letra e a performance e tudo mais. Que maravilha. Daqui a pouco eu quero mostrar umas músicas aí, vamos ouvir junto. Uma coisa interessante no EP que eu tava ouvindo, Ana, me despertou interesse em ouvir de você trazer pra galera de casa. Né? Pra galera de São Paulo e outros estados, né, que acompanha a gente, né, temos um rótulo aqui que é do rock gaúcho, que é uma coisa divertida, uma coisa de garagem, né, uma coisa engraçadinha e tal, embora isso é um estereótipo, né, distorcido, que se a gente for a fundo, tem outras bandas em outros estados que também são engraçadas, divertidas, né, mas se criou esse modelo. E
e você se autodefine como rock gaúcho. De que modo a identidade regional e o ativismo cultural gaúcho estão presentes ou não estão presentes neste novo EP? É assim, ó, o rock gaúcho com certeza passa tudo que eu faço, sabe? Quando eu vim morar aqui em Porto Alegre e eu conheci Replicantes, Vander Wilner, Júpiter Maçã, foi uma coisa assim, ó, tipo, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, porque assim, ó, cara, isso é muito legal. Mas quando entra na água, a primeira abraçada, Every modern beat will lose their mothers, so there's tragically, and every morning child will sing the pain. Eles Sabe, foram fundamentais para você na sua concepção musical? Totalmente. Meu pai começou a falar dessas coisas e começou a falar de quando ele ia no Opinião, quando ia no... Pô, que legal. Pô, Divina Comédia, tinha outro bar também que eles iam sempre. Enfim, vários... quando iam na Balonê. Qual era o nome desse bar? Era um... Cara, tinha um nome muito engraçado, assim, que eu decorava os nomes dos bares, sabe? Por causa que eles falavam que eles iam... E eu achava o máximo, né? Por causa que foi a juventude que eles experienciaram, assim. Então, quando eu ouvi essas coisas, eu ouvi umas coisas tão escrachada, tão honesta, tão sem medo do ridículo, sabe? E justamente pisando no ridículo, tipo assim, eu fiquei, cara, como é que a gente saiu disso pra um conservador? Porque é um conservadorismo, sabe? Hoje em dia, até o ser humano mais liberal é conservador no sentido em que tu falar bosta, tu falar cu, tu falar bunda, sabe? É uma coisa que fica tipo, o que é isso que tu tá falando? Tipo, pô, stop, eu acho que assim, é uma letra que escancara, assim, muito isso também lá puta madre, né? Que é tipo, tu poder brincar, né? E falar as coisas, eu acho que é uma coisa que se perdeu muito. Então, isso me chamou muita atenção. E foi algo que, pra mim, né, tipo assim, é o melhor rock do Brasil, sabe? Clubista a full, mas é. E aí, quando a gente foi começar, né, tipo, a gente brinca muito, a gente tira muita onda, porque esse negócio da cena é muito engraçado também, né? De tipo, a cena, o rock gaúcho. E aí eu tava pensando com que roupa eu ia ir tocar no Opinião, né? Porque, cara, a Transição Beta, pela primeira vez na Opinião, tem que ter um negócio. E eu falei, cara, eu quero uma camiseta com algo escrito. Que tá ligado? Não tem maior statement do que uma camiseta com algo escrito. Aí eu fiquei pensando, e aí, tipo, só saiu no meu boca assim, ó, rock gaúcho. Cara, o negócio soa muito bem, tipo, rock gaúcho. Por causa que é que nem tudo que a gente faz, né? Uma brincadeira de todos os lados, assim. É tipo, uma brincadeira com o rock gaúcho, uma brincadeira com esse negócio LGBT, assim. No sentido de que, tipo, o que é o rock gaúcho? Se tu perguntar assim, o que é o rock gaúcho? Ainda não tem resposta. Transmissão Beta rock gaúcho. E eu acho que ainda mais a gente tendo um estado que sempre esse negócio do gay era muito brincadeira, né? Mas ao mesmo tempo, se tu for olhar pro rock gaúcho, as pintas estavam de shortinho e estavam, sabe, pulando e sendo todos afeminados. E isso é um negócio que eu acho que a gente tem que retornar, assim, sabe? De tipo. Pô, ainda mais hoje em dia, que imagina, gênero é uma conversa tão em alta, assim, sabe? E aí, nessa época, tinha uma maior liberdade de um homem poder ser feminino e poder ter esse tipo de comportamento, sabe? Sim. Então a gente retrocedeu, na verdade, em muitas coisas, assim. Eu acho que esse negócio do rock gaúcho vocês receberam, desculpa te cortar, só um complemento rápido. Vocês foram criticadas em algum momento da utilização do termo? Não, assim, ó, eu achava que pudesse acontecer assim, né? Tipo, mas não. Nunca, eu acho que as pessoas acham meio engraçado, assim, né? Tipo, rock gaúcho, legal. E porque tem muitas pessoas de todas as idades gostam, né? Tipo assim, tem muita gente que nos encontra, assim, um pessoal mais velho nos bar que vem e fala, cara, fazia muito tempo que eu não vi uma banda com essa energia, sabe? E isso é muito legal, porque as pessoas esperam que o quê? Essas vão ser as pessoas que vão criticar. Mas às vezes é o contrário, às vezes é as pessoas da nossa idade que falam que a gente não nem é banda e que pegam rock gaúcho, falam que eles inventaram rock gaúcho. Eu fico assim, cara, quer saber? Assim, whatever, tá ligado? É whatever, assim, a gente não... Nem Jesus agradou todo mundo. E é legal tu ver a variedade de reações, né? E, tipo, como... esse grupo que as pessoas acham que é, tipo, super conservador,
que são as pessoas homens mais velhos que gostam de rock, mas que repercutem muito com uma banda que é o Transmissão Beta, que tem, tipo, 3 minas na banda, entendeu? Porque a maioria da banda é mulher. Então, é muito foda, assim, eu acho, sabe? É realmente a coisa na prática, assim, em vez de esse discurso de, tipo, na prática, tu vê como as coisas se desenrolam e é bem legal. Que bom que houve uma aceitação, há uma evolução de pensamentos da galera. Embora o preconceito sempre irá existir, e uma coisa que eu digo, assim, eu sinto, na minha visão, que nosso estado é um dos mais preconceituosos e machistas do Brasil, justamente essa cultura do gauchão, brabão, falar alto, etc e tal, né? E acaba se enraizando na sociedade, mas, entretanto, vocês sentem uma grande aceitação da galera, tanto a jovem a galera mais velha. Assim, com certeza crítica é um negócio que sempre tem, né? Sim. E ainda mais quando o vídeo do Stop estourou, eu lembro que teve uma época que os guris até queriam desabilitar os comentários, sabe? Por causa que vinha muito comentário maldoso de todo tipo, assim. Que chega a ser preconceituoso e tipo, nojento e maldoso, assim. E eu lembro que eu falei de, tipo, cara, só da pessoa tá comentando e dizendo algo pra nós, isso quer dizer que algo fez nela, entendeu? Isso quer dizer que ela foi atingida com sucesso, tá ligado? Tanto que ela tá gastando o tempo dela de alguma forma. tá gastando o tempo dela pra escrever, sabe? Mas é claro que quando tu recebe um comentário que é uma coisa maldosa, assim, que é uma coisa preconceituosa, o que eu faço agora, assim, é na hora excluir, tá ligado? E, tipo, se é uma coisa, assim, preconceituosa, maldosa de verdade, se a pessoa comenta alguma bobagem, é tipo assim, tu tem direito à tua opinião, né? Sim. Mas é o que acontecia, assim, mas com certeza, tipo, muita pessoa também se identificou, sabe? E isso é muito legal. Tipo, tem gente que é recorrente, assim, tu vê que comenta e que fala lá no YouTube, sabe? Vai lá pro YouTube pra ver os clipes e falar, gurizada, eu acompanho o trabalho de vocês, sabe? Eu acompanho vocês, eu acho vocês legal. E é muito legal esse sentimento, né? Porque é esse tipo de conexão que tu quer ter. É alguém que ouve tua música de fora e fica tipo, nossa, que legal que eu consegui encontrar vocês, sabe? Vocês foram algo que eu gostei de encontrar na internet. Então, pra mim, pelo menos, isso balanceia, assim, sabe? Por causa que eu gosto de pensar que todo comentário é engajamento. Então, tipo, whatever. Engajamento faz parte do processo. E como você falou, um lance interessante, né? Eu brinco que os haters são nossos amigos, né? Então, se alguma de maneira há uma crítica negativa para um ponto de ofensa, é porque, de fato, de alguma forma, a tua opinião, teu pensamento, posicionamento, distorceu o modo de pensar dela até então, fez andar por outro ângulo e de forma desconfortou ela, né? Então, tipo, nosso trabalho, de uma forma, está sendo relevante. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é que o melhor presente que tu pode dar pra alguém é atenção, sabe? Então, tipo assim, como uma comunicadora, né, tipo, que eu faço jornalismo e da maneira que eu vejo a música, a pessoa, isso que nem tu falou, tipo assim, é o que eu quero, sabe? E se essa reação foi tão extrema, é porque foi algo poderoso, sabe? E é aquilo que dizem, né? O amor e o ódio andam lado a lado, tá ligado? Tipo Sim. assim, é Freud puro, assim, se tu teve uma reação tão profunda, tão forte, impactante, então quer dizer que foi algo que de alguma forma te engajou, mexeu ali os palitinhos. E o que é o propósito da arte, se não isso, né? Tipo, a arte não é só pra te chegar e falar, nossa, coisa linda, tá ligado? É também pra fazer todo tipo de estranhice dentro de ti, dentro do teu sistema de símbolos, sabe? Dentro daquilo que tu acha que é possível, dentro daquilo que tu acha que é um discurso coeso ou não. Não importa se tu acha assim, se tu ouviu e tu prestou atenção. Se fosse papo de louco, tu não teria prestado atenção, sabe? Então eu acho que isso é esse tipo de coisa que aos poucos vai recalibrando as pessoas para conseguirem ouvir mais, sabe? Tipo, o Brasil é um país que tem uma taxa de analfabetismo funcional severa. Ou seja, a gente só consegue ler coisa que é tipo assim, Aninha, meu amor, eu te amo. O que é isso? Uma música de amor. Ai, Aninha, meu amor, eu te odeio. O que é isso? Uma música de ódio. Então, quando chega com uma música, tipo, Stalin matou foi pouco, a pessoa fica assim, tá, ou ela quis dizer que Stalin realmente matou pouco, e ela quer que Stalin mate mais pessoas, Sim. ou ela é louca. A pessoa não consegue ler aquilo e falar, olha, aqui ela diz que ela tá caidinha pelo secretário-geral. Talvez isso seja uma piada. Tá ligado? Talvez essa letra não seja literal. Não, as pessoas não conseguem, tipo assim,
é muito direto, né? Então eu acho que isso é um sintoma disso, tá ligado? Acho que isso é um sintoma bem certo disso. Minha amiga, eu vou compartilhar minha tela e vamos ouvir uns textos, umas músicas de vocês? Bora? Vamos pegar mais uma aguinha aqui. Bora, vai lá. Compartilhando minha tela? Yes! Bora! Falando neles, aí ó, stop, vou botar um trechinho pra galera aqui. Meu, esse clipe aí, muito foda. Cara, esse dia, velho, foi uma chalaça federal. Pra arrumar essa casa depois, imagina como é que não foi. A bagunça foi. A bagunça foi severa, mas valeu muito a pena, assim. Olha a cena que já me aparece. Deixa eu ver, atualizar aqui. Eu adoro também ver a mudança no meu cabelo, assim, sabe? Eu tenho essa métrica de tempo, é o meu cabelo. Dependendo de como é que o meu cabelo tá, eu acho importante a difundir visualmente uma artista de tempos em tempos. Hã? Tu acha importante do artista ter um posicionamento visual, difundir, desvirtuar, trocar de tempos em tempos, conforme o momento da vida dela, o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando? Assim, eu com meu cabelo, desde que eu raspei ele pela primeira vez, foi em 2020 ali, eu fiquei bem desapegada a ele, sabe? Mas eu acho que com certeza essa linha de baixo ficou muito do caralho. Só não tá. O Bruno, ele faz uns pedais, assim, que ele mistura pra usar, cara, que eu te juro, isso é uma merda que fica um chiado horroroso, às vezes, no ensaio, que tem que olhar pra ele e falar, Bruno, regula esses teus pedal. Mas quando tá tocando, assim, ainda mais em palco grande, sabe? Eu sempre falei pro Bruno, cara, o baixo é o coração do negócio, sabe? Tu não pode, tipo assim... O baixo tem que chegar primeiro, o baixo tem que bater na caixa dos peitos, tá ligado? É pra isso que existe um baixo. Tipo, nunca foi um baixo que é a mesma linha da guitarra, sabe? Mesmo se for uma linha complementar, o baixo tem o seu papel ali. Em todas as músicas de Transmissão Beta, o baixo é muito importante. Não, cara, esse riff do baixo no Stop, agora nessa segunda gravação de vocês, ficou muito bom. Um som gordo, pesado, uma coisa... até desconcertante, perturbadora no sentido assim, cara, há um som debaixo disso. Vamos ver aqui. É desse. Não, esse aqui do. Isso. Da segunda versão, né? Aí. Tem os trechos dos vídeos. No YouTube que tá bugando. É muito pesado, tá ligado? No YouTube não aguentou, não. O riff é muito pesado, cara. Pra me consultar, eu sentei na cadeira e comecei a chorar. Todas as letras é você que faz, né? Ele me olhou bem sério, compositora oficial. com sua prancheta, olhou nos meus olhos e falou: você tem que parar, você tem que parar. Você tem que parar. Você tem que parar. Vocês chegaram a trabalhar com o Lucas Henke, né? Isso o nosso primeiro single, que é essa daí, com essa capa aí, a gente produziu lá no Marquise. E esse segundo foi com o Rodrigo lá no Trilha Hub, que a gente gravou as três juntas. Ah, que demais, cara. Eu vou tocar outro trecho aqui. É Valium a pronúncia? Só me corrija. Isso, é Valium. Valium. Eu ouvi ela e é um título que sugere assim, uma busca por alívio, fuga, até anestesia emocional.
Como vocês exploraram essa sensação de entorpecimento, autoconsumo, em decorrência de um caos político ou social nessa canção de vocês? Assim, é legal que tu fala isso do caos político, né? Tipo assim, essa é uma letra que eu fiz. Nossa, foi uma das primeiras letras que eu fiz que eu acho que assim, que eu fiquei muito feliz por causa que até eu não entendia, tá ligado? Eu demorei pra entender, tipo assim, tá, o que eu tô falando, né? É tipo, Jian King, por que vocês brigaram? E, tipo, quem é Jian King? E até eu descobri que o Vitor Ramil tem uma música que ele fala Jian King. E eu descobri isso, tipo assim, da maneira mais aleatória possível. Foi lá no Morristock, enquanto ele cantava Jian King. Joking, nau da loucura no mar das ideias. Joking. Quem é que tá falando isso? Eu, caralho, o Vitor Ramil. Olha a referência indireta que vocês tiveram. Juro, porque a Jian King, ela era a esposa do Mao Tse Tung, né? E ela era quem fazia os vídeos, né? As novelas, os filmes que foram uma parte fundamental da Revolução Cultural. Aí depois ela vai fazer a Gangue dos Quatro, né? Que tem até aquela banda punk, assim, benchmark, né? Gang of Four, tentando pegar o poder depois que o Mao morre. Mas na real que a música referencia um episódio anterior, que é quando ela manda matar uma atriz, porque antes dela virar esposa do Mao Tse Tung, ela era uma atriz, né? E aí ela casa com o Mao e ela vira diretora desses filmes. E ela tem essa atriz, que era tipo a rival dela, assim, e na hora que ela vira imperatriz, ela mata essa guria. E aí eu lembro que eu fiquei assim, ó, caralho, meu. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, ó, se tu virasse, tipo, imperador do país, tu não ia assumir com algumas pessoas também, pelos motivos mais mesquinhos, tá ligado? Porque, tipo assim, a mulher nunca fez nada pra ela, tá ligado? Não foi nada político, foi literalmente por causa que, tipo, a guria se dava bem e ela ficou com ciúmes, tá ligado? E aí eu fiquei, tipo, tá, Jian King, por que vocês brigaram? Se foram vocês, né? Se foi essa máquina cultural, esse movimento cinematográfico que fez a Revolução Cultural virar no fim, né? Então eu acho que tem tudo a ver com isso, tem a ver com essa instabilidade política e... É muito foda, né? Porque tem algumas coisas que elas só terminam, né? E é tipo assim... E tu não sabe se elas foram boas ou se elas foram ruins. E tem muita nostalgia envolvida, às vezes. E eu acho que todas essas coisas estão aí, de alguma forma, presentes na música. Vamos ouvir o trechinho, então. Bora. Opa! Jian King. Aqueles filmes que a gente olhava eram tão legais, até que eu vi como seus olhos brilhavam, vendo a dança daquelas garotas orientais. E é uma melancolia nos acordes, né? Psicodélico, assim, né? É uma coisa viajante. Vocês que fizeram todas as crianças cantar 1, 2, 3. Agora olha isso. Ó, peraí. Daqui tem uma hora que as guri pegam tudo no pisal e ao mesmo tempo. E tu só vira o som, tá ligado? Ó, é agora, na real. Nossa, parece que tem 4 guitarras juntas, né? Aham, é uma alucinação, tá ligado? Que demais, cara. Opa! Essa entrada no início também, essa risada, eu falei que eu queria que mantivesse, porque pra mim ficou muito Syd Barrett, tá ligado? Eu fiquei tipo, tá, isso tem que ficar aí. Uma coisa assim, tipo um barulho de um prato caindo,
uma cantoria do nada. Tipo, barulhos da Essas casa, sujeiras que eu né? acho o máximo, assim, dentro da música. Essas colagens sonoras, né? Um som que tu não espera. Olha que isso, né? Eu acho que isso também é uma coisa que acaba perdendo com essa mega produção. E que é uma coisa que, nossa, antigamente, tipo, Muito. os artistas tinham tanto inseridos, né? São coisas que dão uma memória afetiva, dão uma ambientação. Que também é algo que eu acho que é muito. As melhores artistas, assim, têm uma ambientação, sabe? Tem um universo. Que é como se fosse o Cinematic Universe deles. Sim, muito. Outra canção, A Praia. A Ouvindo praia. aqui, Ana, para mim veio assim uma imagem de descanso ou refúgio, mas em meio à anarquia do EP, né? Total. A letra Total. constrói essa coisa, esse contraste, né? O que a praia representa para você? Salvação, abandono, esperança, Assim, ligando com a música. eu lembro quando eu escrevi A Praia, era que. Eu sempre, que eu falei, né, eu gosto de escrever sobre as coisas que eu tô sentindo. E aí também fazia muito tempo que eu não escrevi uma música. E eu pensei, tipo, nossa, velho, o que eu queria fazer agora, sabe? Eu fiquei, velho, eu não queria ir pra praia, né? Daí, tipo assim, essa ambientação toda, um negócio meio pinheiro, tá ligado? Meio pinheira, Uhum. e, tipo, pra mim é bem verão também, né? Tipo assim, é um negócio que é verão, é tipo, ai, vamos pra praia, chama tua prima, tá ligado? Aquelas coisas de, tipo, as viagens de última hora, que, tipo, tu dorme no chão, mas que tu, tipo assim, é onde tu queria estar, sabe? Nesses rolê podrão. E também é isso, assim, é meio que um ponto feliz, assim, né? Um ponto que é, tipo, meio de boa no meio das coisas, né? Eu acho que isso também era um negócio que eu tava procurando, assim, era tipo, eu quero me divertir, entendeu? Eu não quero pensar, eu Sim. quero uma coisa que seja mais também burrinha, assim, né? E é uma das músicas, com certeza, que eu mais gosto, assim. E que eu acho que a gente também explora outras sonoridades, tá ligado? Assim, na praia e Valium, a gente mostra uma diferença, assim, de influências e de coisas que a gente gosta de fazer, que é muito nós, assim, sabe? A gente não é só o... A gente gosta muito de transitar entre esse negócio meio psicodélico, As trazer essas outras harmonias, diferenças. texturas. Eu acho que isso aí é, assim, ó, é uma coisa que é muito transmissão beta, assim, na sua essência. Se tu for num Uhum. show de transmissão beta, inclusive, tu vai ver muito isso, porque a gente tá transitando entre várias músicas, sabe? E claro que todas vão ter um momento mais assim, mas tem muito mais outras texturas sonoras que a gente gosta de explorar, que não é só o... Sim, vocês priorizam as melodias, as partes melódicas, né? Que embora tu tenha um timbre raivoso, mas percebe-se também um outro ângulo das tuas vocalizações, a parte harmônica ali que prioriza e preza as melodias também, né? A praia é um exemplo disso. Pelo menos eu senti Que aqui. legal. Pois é, essa daí era uma que eu queria estar com a voz mais melhorzinha, né? Mas como não deu, eu acho que deu uma arranhada, assim, mas com certeza, assim, né? Eu acho que cantar, né? Não é que nem falar. É uma coisa que é tipo. E sempre sai o emocional junto, né? Então acho muito foda, que bom que tu percebeu isso. Feliz. Eu captei isso, tipo, tá uma coisa rasgando dentro de você. E um complemento, uma percepção pessoal minha, me corrige se eu estiver errado, tá? Tu falou uma vez, acho que nos nossos amigos da CuscoCast, um grande abraço à turma, que você não teve pai ou teve uma relação conturbada ou algo assim, nesse tipo. Tem um pouco a ver também essa questão do refúgio, distanciamento, enfim, questões pessoais que você passou e tal, um momento de dar um desligamento, ou não chegou a passar isso para você de forma alguma, não? Assim, eu acho que o negócio do cantar, né, é que, de tu colocar dessa forma, se abrir dessa forma, é justamente de, tipo, quando tu já consegue ter um desprendimento, que daí tu tá só fazendo aquilo, sabe? Quando tu canta, tu não tá pensando em mais nada, tu só tá pensando na música e tu tá tentando se inserir ali na música. E Uhum. eu acho que isso, pra mim, quando eu descobri, sabe? Quando eu descobri que eu gostava de fazer isso, foi algo que eu não consegui mais parar, sabe? Eu literalmente não consegui parar. Então, com certeza, pra mim, tipo assim, eu até amo outros instrumentos, tô aprendendo a tocar, né? Eu gosto muito de tocar, mas como cantar, assim, o que faz eu sentir, a maneira que eu me sinto quando eu tô cantando, eu acho que não tem outra coisa, assim, que se compare, sabe? Sim. Vamos ouvir um trechinho aqui. A praia.
Solte o play. Vamos lá. Gostei do timbre da bateria também, bem coeso. Me falaram do lugar onde um homem vive nu e criava vacas e cogumelos azuis. Eu acho que eu vou pra lá e passar o meu verão. Não tem nada na cidade pra mim, não. Eu não quero mais trabalhar, eu quero mais é me casar e vender cachaça na beira do mar. Ele pôs um sofrimento até na canção, né? Vamos para a praia, no rosa duas portas, que feche a fumaça e bebe gasolina. Vamos para a praia, no rosa duas portas, fazendo fumaça. Eu pago a gasolina. Que demais, cara. Percebe assim que parece que você tá triste mesmo, meio puta da cara com alguma coisa ao mesmo tempo. Ó, eu tô no meu momento, Ana, com o mundo, me deixa em paz. Assim, nossa, é muito legal ouvir, tipo, e lembrar, assim, né, quando tá fazendo as coisas, tipo, e cada partezinha, né, cada detalhe, como vai construindo, essa intro, assim, pra mim, tipo, eu ouvi agora e lembrei como ela tá foda, sabe, como ficou muito foda. Quem faz as melodias, toda a banda compõe, todo mundo participa, assim, quando a gente quer construir, né, esses momentos, assim, tipo, ali no começo tem, né, o Sandy faz uma coisa, daí a Sophie faz, assim, o tum, e tudo isso vai criando essa atmosfera, né, mas depende, assim, sabe, tipo, às vezes o Santiago chega com riff, às vezes eu chego com uma letra e a gente vai compondo junto. Legal. Então depende bastante, assim, mas todos os guris, eles são muito músicos, assim, sabe? Essas pessoas que têm muita, sabe, facilidade com mexer com as coisas, sabe? Eu não sei explicar porque eu não tenho muito, assim. Mas todos os guris têm. E todo mundo sempre traz alguma ideia que acaba agregando, sabe? Tipo, seja a Mirella, o Santi, a Sofia, o Bruno. Todo mundo vai construindo, sabe? E eu acho que isso fica bem evidente quando tu ouve e tu recebe essa enxurrada de informação, assim. Que demais isso. Nos temas centrais das músicas inéditas, eu sentia, né, um incômodo, assim, com estruturas de poder e pertencimento no Mercosul. Como as letras dialogam com essa crítica e eu vejo que você aposta mais em metáforas, né, como no nome anarquia, né? Tu aposta mais em metáforas ou em afirmações diretas neste contexto todo? Olha, eu acho que metáforas através de afirmações diretas, sabe? Eu acho que, tipo assim, claro, né? A praia representa tu querer ir pra praia, que é o óbvio, o imediato e que é verdade, mas ela também representa, tipo, toda essa insatisfação que, claro que pode ser resumida em uma frase do tipo, eu não quero mais trabalhar. Mas não é que eu só não queira mais trabalhar, né? É uma desilusão com todo um sistema instaurado, assim, e que, independentemente, assim, de política, eu acho, sabe, sem querer ser despolitizada, mas independentemente de política, eu acho que todo mundo consegue se relacionar com essa ideia de, tipo, tu querer descansar ou tu, tipo, querer se divertir, sabe? Eu acho que a gente chega num momento em que, tipo, é meio que errado tu falar que tu quer se divertir, que, tipo,
eu quero me divertir, assim. Tipo, não, claro que a gente quer o bem-estar social e todas as coisas do mundo também, né, por outro lado. Mas a gente também, às vezes, só quer se divertir, às vezes a gente só quer poder ser jovem e ter todas essas experiências, assim. E eu acho que, especialmente a praia, eu escrevi no momento em que eu tava, assim, sabe, muito desiludida com ter que trabalhar, e o caralho é quase. E vamos voltar um pouco ao passado aqui, ó. Não, Memory Eu sigo Lane. de vocês, né? Foi em 2022, cara, na época da pandemia ainda. Pois é, assim, a Transmissão Beta teve bastante gente que passou, assim, sabe? Eu, óbvio, sou o único membro original, assim, da banda. Que tinha começado eu e o Gabriel, que era um amigo meu, que eu conheci em Livramento, a gente veio aqui em Porto Alegre. E a gente queria muito fazer uma banda. E aí, então, a gente foi lá e fez. E nós temos essas 4 gravações, que é La Puta Madre, Mantra Man, Space Lovers, Stali Matu Foi Pouco. Foi esses com o Lucas Rey que gravou no Marquise ou não? Não, isso aí foi tudo em casa. O que o Henk gravou foi só o Stop. O Stop. O primeiro Stop. Isso. É bem pouco material, assim, se tu for olhar no Spotify, tu não vê tanta coisa. A gente tem muita coisa no YouTube, assim, porque, claro, né, não tendo gravado, a gente gravou muito no celular. Mas isso daí, por exemplo, a gente gravou em casa, sabe, com uma placa de áudio e um sonho. E, assim, é um negócio que é muito engraçado, por causa que, claro, que tem muito que melhorar. Claro que tem muita bagaceirada no meio, né, e também meu vocal, assim, foi uma coisa que recebeu muitas críticas, que a gente essa guria só grita. E eu lembro que eu fiquei magoada, mas eu fiquei perturbadíssima, eu fiquei assim, ó, cara, não é possível que eu cante tão mal. Mas eu também me dei conta, tipo, bem... Porra, isso aí foi em 2022, cara, imagina só, sabe? Tipo, já foram 3 anos, velho. Eu fico assim, ó, eu fico louca em pensar que já faz 3 anos isso, velho. Mas assim, ó, hoje em dia eu olho e eu falo, cara, é muita coragem, é muita vontade de fazer as coisas, sabe? Tipo, de tu pegar e tu falar assim, ó, vamos gravar um EP, nós aqui, tipo... E, assim, é um negócio que hoje em dia eu ouço com muito mais carinho, assim, sabe? Eu lembro que eu ouvi, eu falava, ai, será que tá uma merda mesmo que eu vou ouvir? Porque tu vê os erros, né? Tu sempre vê o que tá errado. Mas é muito legal ouvir hoje em dia, assim, porque tu... Cara, a pior coisa que tu pode criar é começar a criar medo das coisas, eu acho, sabe? Medo de fazer errado. E quanto mais tu faz, é natural que tu, ao mesmo tempo que tu perde esse medo, tu também pare de errar tanto, né? E eu acho que errar é uma coisa que é meio... a gente podia errar mais e estaria tudo bem também, sabe? Sim. O erro faz parte do processo, né? O erro... Desculpa. Saúde. Sai. Capaz. Limpeza. Que o erro é um grande professor também, muitas vezes, né? E às vezes as coisas que talvez erra, acaba surgindo coisas boas, né? Que nem nós estávamos falando, você contou pra gente a questão vocal, a tua limitação, mas que, cara, eu tenho certeza, se tivesse com o vocal top e em ótima condição, talvez não soaria com a mesma beleza sonora do que com a voz que você estava rouca. Total, é isso que faz as coisas serem humanas e serem tão legais, assim, né? Tipo, é claro que a gente sempre vai buscar algo bem feito, né? Só que eu acho que, assim, tipo, agora eu ouvindo isso, olhando... Cara, o fato de ser imperfeito é o que faz ser tão legal, sabe? Se fosse perfeito, não ia ter a menor graça, tá ligado? A gente é uma banda que fosse perfeita e tentando agir da maneira, assim, o negócio mais digestível possível, sabe? E também, assim, me dá um negócio muito garage rock, muito punk, assim, tu ouvir as gravações e ser um negócio mais verdadeiro possível do que o que a gente faz, sabe? Isso me dá esse negócio de tu ouvir uma banda, é como, tipo, eu ouço e eu falo, cara, isso é uma banda, sabe? Isso não é 5 pinta que tá, sabe? Isso é uma banda. E pra mim, esse aspecto da música ao vivo sempre vai ser o mais foda, tá ligado? É tipo, meu, olha essas pintas que se encontram uma vez por semana pra ensaiar junto e fazer umas músicas, cara. Vai me dizer que isso não é a coisa mais assim, tipo... É louco, sabe? É sobre a amizade, assim, em primeiro lugar, sabe? Tem que ser brega, mas já sendo. Eu acho que, assim, não... O fato de ser vocês ali, sabe? Nesse mundinho que vocês criaram, é um negócio que pra mim é, tipo assim, a melhor parte de tudo. Que demais, cara. Essa parte, uma amizade. Porra, talvez a verdadeira banda sejam os amigos que fazemos no caminho, né? A banda acaba sendo a família da gente, né? Muitas vezes. Às vezes mais que a nossa própria família, né? Divide dores, né? Angústias, medos, sonhos, principalmente, soma, né? E eu percebo uma luta
muito árdua de vocês nesse ponto, né? Ana, eu vejo assim que... Nossa, estamos quase 1 hora aqui. Papo é bom, vai longe. Já que tu me deu liberdade, eu tô à vontade, que adorando. Não, vamos aí. Eu percebo... Eu não fui a show de vocês ainda. Eu iria ir no tributo a Miranda, aí por outras questões não consegui, infelizmente. Tributo a Miranda foi bom. Eu vi umas imagens ali, cara, sensacional. Aliás, o Miranda é um desses caras que defendia, né? Essa sujeira, essa bagunça, saca? Essa, sabe, anarquia, vamos pra cima, sabe? Quando eu vi o Castor, assim, a primeira coisa que eu falei pro Castor foi assim, ó, cara, ano passado eu queria saber quem é que tava organizando esse evento e não me chamou pra eu pegar e brigar, tá ligado? Por causa que, assim, que nem o Miranda, assim, ó, nunca vai ter outro, né? Mas é exatamente esse trabalho que ele fez pelas bandas, sabe? Tipo, uma coisa que as pessoas não se dão conta é como é... Quando tu não é... Tipo assim, ele não era da banda, sabe? Ele tava impulsionando o trabalho do outro. E toda essa rede de pessoas que fazem isso, sabe? Tipo, esse canal... quem é produtor, quem trabalha produzindo evento, quem trabalha produzindo música, quem trabalha divulgando música. Tudo isso que tu tá fazendo é um negócio que não é que foi tu que fez, sabe? Tu tá divulgando o da outra pessoa. E essa coisa tão... o oposto de egoísta, né? Selfless. É algo que faz muita falta hoje em dia. Porque hoje em dia as pessoas, tipo assim, ó, convidam por algum motivo, né? Porra, cadê esse negócio de, tipo assim, ó, convidar porque a pessoa falou algo interessante? Porque tu acha que as pessoas deveriam ouvir isso? É muito foda, e assim, pra mim poder ter tocado nesse coisa foi assim, ó... Foi mágico. Foi mágico mesmo, velho. Eu adoro tocar no Ocidente, né? Eu toco no Ocidente, eu fico assim... É um templo da música no Ocidente. É o CBGB, assim, de Porto Alegre, assim como em São Paulo teve Madame Satã, Rio de Janeiro, Circo Voador, e por aí vai, e, pô, o Ocidente é um desses palcos brasileiros, né? Ana, eu vejo assim fotos, você sua ousada, enfim, com uma conotação sexual, uma provocação, sabe? Isso a gente herdou muito de antepassados de grandes artistas, tanto na música pop, até no rock, inclusive, como antissexual também, né? Quando eu te conheci, sonoramente, eu te ouvi, assim, não é puxa-saquismo não, tá? Me veio referência de Patti Smith, né? Uma coisa assim, cabelo curto, uma coisa... sabe, justamente anárquica, fugir do óbvio, sair do marasmo de modismo implantado no nosso consumo excessivo que há hoje em dia. Eu vi comentários e uma coisa me chamou a atenção do ponto de vista comportamental. Como você sente e como você mantém a sua posição de tipo, expressar o que você bem entender, o que você bem quiser, seja qual condição social, sexual, musical, mas de você ser você mesma, e até pegando o gancho do que nós estávamos falando anteriormente, né, no meio de pessoas querer rotular um determinado meio musical de ter que ser uma determinada forma, e vocês distorcem completamente isso. Isso nos shows, nos vídeos aí no palco, transparece totalmente esse posicionamento de vocês, assim, que eu sinto falta isso na música, sabe? Uma coisa assim, tipo, sai um pouco do óbvio. Eu vi um show do Ney Matogrosso agora há pouco tempo, e, cara, pô, o cara anárquico, o cara pra cima, rebolando a bunda com 80 anos. Nunca se viu um idoso rebolando a bunda. Foda-se, é o cara, e faz o que bem quiser. Como você luta, vocês, aliás, toda a banda, lutam com este marasmo social musical de hoje? Assim... acho que a primeira questão, né, respondendo por mim primeiro, que é por quem eu posso responder, é que a questão de gênero sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, por causa que eu tenho 2 irmãos, né, então eu cresci ouvindo muito, tipo, eles podem porque eles são meninos, né, e eu, tipo assim, ficava horrorizada, não horrorizada, eu ficava assim, literalmente eu não conseguia compreender, sabe, eu ficava tipo, como assim, só porque eles são meninos, tipo, qual é a diferença? Mas ao mesmo tempo, mesmo que tivesse essas barreiras, né, naturais que tem às vezes, eu também sempre me senti capaz de, tipo, fazer qualquer coisa que eu pudesse fazer, e eu não era dita ao contrário, sabe? Claro que a minha avó ia me encher o saco por alguma coisa, mas em questão de capacidade mesmo, eu não achava que eu não tinha. Até que as barreiras sociais vão te tolhando, né? E por muito tempo eu tive uma expressão pessoal que era muito baseada
nisso, era baseada nos outros, era baseada no que eu achava que era legal na época. E aí, tanto que eu olho pra essas fotos, assim, eu fico, cara, o que eu tava, sabe, eu não tinha me encontrado, assim, por assim dizer. E eu acho que a banda foi um negócio que, com certeza, mudou muito a maneira que eu me vejo, sabe? Porque tu vê as pessoas falando assim, nossa, como tu tem presença, como tu tem facilidade, como sei o quê. Até que eu comecei a entender que, tá, eu tenho presença, eu tenho facilidade. E aí tu vai criando autoconfiança, e aí tu vai... Por causa que eu nunca tive, assim, ó, eu acho que eu nunca tive opção de não ser eu, sabe? Eu sempre fui eu. Só que a diferença é que antes eu tinha vergonha. E eu me sentia muito mal, e eu sentia muito mal que eu queria, por exemplo, assim, ó, eu me sinto muito mal que eu quero falar algo, sabe? Eu me sinto muito mal que talvez eu queira aparecer. Porque, tipo assim, sabe? Então, e também as coisas, tipo assim, o que eu era valorizada quando eu era criança? Eu sabia escrever muito bem, eu sempre soube escrever muito bem. Só que era isso que eu fazia também, eu me limitava a escrever. Então, quando eu comecei a realmente querer explorar isso de, tipo, aparecer e me expressar e tudo mais, claro, ainda mais conforme mais andavam as coisas, mais eu encontrava os limites e queria saber o que me incomodava. Tipo assim, sobre essa questão de as roupas que eu uso, né? Eu gostava muito de usar roupa curta, sabe? De uma forma que eu não achava sexual, era o que eu me sentia bem me expressando e usando. E aí, hoje em dia, eu já não sinto mais a mesma coisa, sabe? Mas eu consigo olhar para as fotos e falar, nossa, que legal que eu me sentia bem de usar aquilo, porque teve um tempo que eu não ia me sentir, sabe? Teve um tempo que eu não ia querer usar. Então, eu acho que essa construção veio muito com o tempo, e hoje em dia eu consigo ter uma naturalidade maior e assim, sentir o palco de outras formas, sabe? Cada vez que tu vai nessa questão do palco. Mas em relação à banda, eu acho que todo mundo, com certeza, tem todo mundo do Beta, da sua maneira, tem uma identidade muito forte, sabe? E eu acho que todo mundo expressa ela fortemente à sua maneira, tá ligado? E cada um com a sua experiência individual, assim, também passaram por momentos, né? Que eu acho que justamente a gente ter esse lugar comum em que todo mundo pode ser tão si mesmo e tão celebrado por isso é uma coisa muito forte e traz muita cura, sabe? Porque, tipo, pensa assim, todas as características que a tua vida inteira tu ficou assim, nossa, isso é uma merda. Tu chega e tu fica assim, nossa, as pessoas me adoram. Tá ligado? Então eu acho que é muito legal, assim, a gente conseguir se curar e também curar os outros, né? Porque, tipo, num show do Beta é muito legal tu ver as pessoas que vão sempre, assim, sabe? E que acabam virando teus amigos também. E aí tu fica assim, nossa, essa pessoa encontrou nisso algo que faz sentido ao ponto dela querer vir e fazer amigos aqui. Então, assim, sem ser muito kumbaya, né? Tipo assim, sem ser muito kumbaya, mas já sendo, eu acho que a banda também tem muito a ver com isso, sabe? Que legal, um depoimento praticamente. Você enxerga e sentiu a música como uma inclusão social para você, distorcendo dessa timidez social que morava dentro de você. Não, total, até porque hoje em dia as pessoas falam, tipo, nossa, como tu é extrovertida, né? E não que eu não fosse, mas era isso. Eu até podia ser extrovertida, mas eu tinha vergonha. Eu achava que eu era a pessoa mais feia do mundo. E, assim, o que era o objetivo da tua vida quando tu é uma guria de 14 anos? É tipo, claro que eu queria escrever, eu queria ser escritora. E tu espera que alguém vai te querer. E é isso, assim, sabe? Então, quando tu vira adulto, assim, e tu consegue ressignificar essas coisas e ficar, tipo... Sabe? Tipo assim, publicar um livro já tá fora da lista, por causa que qualquer um pode publicar um livro, né? Vender já é outro negócio. Eu desisti, por enquanto, disso de ser escritora, né? E descobri coisas, né, que até então não seriam uma coisa que eu pensaria em fazer. Porque tem muita gente que fala, né? Não, desde pequena eu gostava, assim. Não, eu era uma criança muito serelepe, mas eu não era necessariamente assim, sabe? Que demais, cara. O quanto a música te fez despertar uma pessoa que sempre morou dentro de você e que até então, se seguisse os meios aí fora, né, estudar, fazer faculdade, trabalhar com a coisa toda, jamais teria despertado como você se despertou. Assim, ó, eu faço, né, faculdade agora, eu faço faculdade de jornalismo, tô no último semestre. Mas eu só tô na faculdade ainda, eu tenho certeza, por causa que eu tinha banda, sabe? Por causa que por muito tempo eu depositei toda essa vocação, né, em escrever. Tipo assim, tá, escrever vai trazer algo pra mim. E no final trouxe, né, porque eu escrevo as letras, então não deixa de ser escrever. Tipo, de outra maneira. Mas eu vi que no jornalismo não tinha o que eu queria, sabe? Eu vi que trabalhar não ia ser uma coisa que ia me satisfazer quase que espiritualmente, assim.
Então, tendo a banda, eu consegui gerenciar esses dois lados e investir. Tipo, eu trabalho, trabalho às vezes 6 por 1. Então, tipo assim, não é que eu vivo da música, né? Mas se eu não tivesse isso, eu não sei se eu ia ter continuado estudando. Talvez eu, sei lá, né? Não tem como saber. Mas eu acho que com certeza ter esse outro mundo, assim, que eu sempre posso ir quando eu quero, fez com que eu não pensasse assim, jornalismo vai ser que nem trabalhar no Profissão Repórter. Porque não é. É um trabalho que nem qualquer outro, tá ligado? Então esse mundo mágico que foi pra outro lugar. E aí eu consigo navegar melhor. Tanto que eu trabalhei por um tempo no canal Music Box, que foi muito legal. Poder trabalhar desse outro lado, né? Você é colega do Adriano Souza? Sim! O Adri é meu chefe, pô. Adriano é meu vizinho. Salve, Adri! Adri, meu querido. O Adri é meu vizinho aqui da rua. O Adri que é outro padroeiro daí do rock, padroeiro de Sapucaia, tá fazendo um... Cara, assim, ó, sabe, tipo assim, a oportunidade de trabalhar com... da cena alternativa, muito. O Adri é um cara que eu admiro muito, assim, e o Adri é outro cara que, assim, eu lembro quando eu vi ele, eu falei, mano, não é possível que esse cara vai ser meu chefe, tá ligado? É muito legal, é uma pessoa, tipo assim, que ele é totalmente autêntico, né? O Adri é a pessoa, tipo, todo mundo conhece ele na hora, porque o cara tem um cabelo assim, que parece cebolinha, assim. Pra quem não sabe, né? Quem precisa que descreva o Adri. Que ia foder, cara. O mundo é pequeno mesmo. E aí o Vini também trabalhava, né? A Jubica. Inclusive foi a Jubica e o Vini que gravaram os clipes. Principalmente o Stop e a Praia? Isso. Ah, quer fuder, cara. Quer fuder. Ah, que demais disso. Minha amiga, muito, muito obrigado. Você, pela disposição do teu tempo aí corrido aí nessa vida moderna. Meu capaz, foi muito legal. Assim, eu que agradeço, sabe? Pra mim não tem coisa que é mais legal do que, tipo, sentar e trovar, tá ligado? Sempre à disposição. Eu adoro conversar sobre tudo. É o nosso espírito aqui. Se deixar, a gente vai 4 horas aqui. Vai fazer uma Netflix da Ana aqui. da transmissão beta. Uma brincadeira que eu sempre faço com os nossos amigos convidados. Comenta com a gente um disco da tua vida e um disco inusitado, que as pessoas não imaginam que a Ana adora. Um disco assim, fora da curva, que as pessoas jamais irão fazer ideia de que você adora. Um disco da tua vida e um disco inusitado. Tá, peraí. Eu vou pensar nessa pergunta aqui, que eu vou refletir com muita atenção, cuidado, carinho, por causa que tem que abrir meu Spotify, olha só. Se eu tivesse discos, ia ser muito mais legal, né? Eu ia poder pegar meus discos. Ah, pode pegar. Se tu achar tá perto de você, tá de boas. Olha aqui, vamos ver. Tu compra vinil? Tu compra vinil? Não, eu não compro vinil. Eu ganhei muito CD, sabe? E mesmo eu não tendo ouvido CDs, eu amo ter CD. Eu acho que ter CD, assim, é o mais próximo que a gente vai chegar dos vinis, tá ligado? É, porque tá complicado os vinis, infelizmente. Cada vez mais o álbum da minha vida, eu não sei porque que eu demorei tanto pra me sacar, que o álbum da minha vida, com certeza, eu acho que é All Things Must Pass, do George Harrison. Porra. Tenho a tatuagem do George aqui no meu bracinho. Foi assim, quando eu ouvi foi assim, ouvi muito em várias fases da minha vida e foi algo que me deixou bem marcada, sabe? Tipo, emocionalmente. E foi também o primeiro Beatle que daí fez eu ouvir Beatles, né? Então, tipo assim, eu não teria ouvido Beatles se não fosse por causa do George Harrison. E é assim, é uma coisa que pra mim é comida pra alma, tá ligado? É uma coisa que sempre que eu ouvir vai me fazer me sentir bem de alguma forma. Mas assim, eu não posso não mencionar o que me colocou no seio do rock, que foi By the Way, do Red Hot Chili Peppers. Uhum. Tipo, se eu fosse um pouco mais, talvez assim, a Ana de 2014, esse era o álbum da vida dela, tá ligado? Tipo, By the Way era o álbum da vida dela. Aí, 2024... Ele falava muito com você, esse disco. Meu, total, assim, tipo, Red Hot Chili Peppers, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, aí eu vi o Flea, sabe? E eu falei, cara... Meu, assim, tanto que no show do Red Hot Chili Peppers, cara, eu chorei pra caralho, eu chorei assim, ó,
Por causa que era o meu sonho. Eu encontrei um caderninho aqui em casa dia desse que dizia assim, ó, sonho, ir no show do Red Hot Chili Peppers. E aí o meu irmão falava assim, ó, Ana, tu sabia que quando tu tiver idade pra ir no show deles, eles já vão estar mortos. Tipo, eles nem eram tão velhos assim, tá ligado? Eles nem são tão velhos assim. Mas ele falava que eles iam estar mortos. E eu lembro, cara, que horror. A gente viu um show, era um show que eles fizeram no Brasil aqui. E aí o Anthony Kiedis ficava indo pra trás do palco. E eu perguntava, pai, o que ele tá indo fazer lá atrás? E ele, cheirar cocaína. Não. Então eu achava que era possível sim que eles fossem morrer. Mas enfim. Tão vivos By aí. the way, do Red Hot Chili Peppers, uma menção honrosa pra caralho. A sétima efervescência do Júpiter Maçã, né? Oxe. Botando as crianças no seio da psicodelia desde sempre. Morrison Hotel. Também preciso mencionar Morrison Hotel, que eu acho que, tipo... Nossa, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim, tá, se pá que The Doors é a banda mais legal do mundo, tá ligado? Tipo, sonoridade... Há uma inspiração, talvez direta ou indireta, do The Doors pra banda. Vocês... Dá pra dizer que Transmissão Beta também é uma banda, vai um pouco à contracultura? Eu acho que total, assim, né? Assim, ó, eu acho que, cara, The Doors é uma daquelas bandas que é seminal, sabe? Que ela tá em tudo, mesmo que tu ache que não, que nem as pessoas falam com Beatles, tá ligado? Eu vejo isso muito, tipo assim, um The Doors, esse blues característico, sabe? Tipo Chuck Berry, velho, sabe? Chuck Berry. Umas coisas que, tipo, se tu ouvir aquilo, assim, tipo, se tu pegar aquilo e tu ouvir, tu vai encontrar em todas as músicas. Tipo, se tu ouvir Johnny B. Good, cada partezinha tu vai ver em todas as músicas, porque aquilo ali é música, sabe? Então, é outro álbum que também é do Little, né? Do Pixies, foi uma coisa que eu ouvi e eu fiquei assim... Caralho! Mexeu com você. Porque aí tu entendeu o que é o alt rock, né? Tipo, o que é o alt rock, tá ligado? E mexeu comigo, e mexeu com o Kurt Cobain também, né? Por causa que depois, então, assim, do Little e último, mas não menos importante, esse álbum aqui que é do... qual é o nome dele? Qual foi o outro argentino que fez? Mas é do Pescador Abinoso, que é aquele... O Spinetta, né? Luiz Spinetta. Assim, a música... Assim, música latino-americana, né? Argentina, Uruguai, é uma coisa que eu tenho ouvido muito. Tenho ouvido muito, muito, muito. Então, assim... E tudo a ver com o Mercosul, né? A ligação do EP também junto, né? Total. E o álbum que eu acho que ninguém acharia que eu ia gostar, eu vou dizer um que eu, com certeza ninguém nunca ia adivinhar que eu gosto, é esse aqui do MC Hariel. Alma Imortal. Cara, é muita letrada, sabe? Esse cara, né? Porque ele não é um guri, mas assim, ele é um baita rapper, tipo assim, as letras é canetada, a produção é foda, as músicas são muito legais. E esse daqui, eu não sei se não seria acreditável que eu iria gostar, né? Eu acho que talvez as pessoas, se ouvissem, achariam que eu ia gostar. Mas uma vez eu mostrei para meus amigos e eles falaram que parecia Los Hermanos, que é Saliva-me, do Zé Brito. Eu não acho que tem nada a ver com Los Hermanos. Inclusive, acho que quem ouvir isso daqui vai ver que isso aqui é muito Transmissão Beta. Tipo, olha o nome das músicas. Noite de Motel, Brega de Leila. Mas é muito bom, assim, ó. Isso daí... Aquela bagunça de brincadeiras e deboches provocantes. De vocês, eu gosto muito de Skylab, né? E esse cara aqui falaram que ele é o Skylab com açúcar. Então, é um negócio que eu gosto muito, assim. E eu recomendo total. Acho que se eu pudesse deixar uma indicação de um álbum que eu acho que as pessoas não ouviram e que é um álbum, assim, ó, inteiro, assim, é legal, sabe? Pra essa coisa de pegar e ouvir o álbum inteiro. O Skylab com açúcar é boa. Bom, o Skylab é outro cara... Já conheci ele, velho. Conheci ele e eu fiquei assim, ó, eu tenho que falar a coisa mais legal do mundo, porque tu só conhece o Skylab uma vez, né? E aí eu cheguei pra ele, eu falei assim, referindo àquela entrevista que ele tinha feito com o Júpiter quando o Júpiter já tava assim, né? Que aí eu perguntei, Skylab, quando te chamam de vovô, o pau ainda sobe? E aí ele com aquele sotaque carioca,
Pô, mas é claro. Que figuraça, cara. Ó, Skylab é outro cara, é um caos necessário sempre aí pra nossa música brasileira, né, Zidi? Total, meu. Ele é assim, ó. Essa onda de marasmo. Fale bem ou fale mal, tá ligado? Tipo, tem composições dele que eu não suporto. Mas, tipo assim, o que é bom dele é muito bom, tá ligado? E é isso, é uma coisa inédita, tá ligado? Inédita mesmo. Minha querida, muito obrigado. Espero a próxima. Eu que agradeço, junto com a banda também. Conte conosco. Na Pão da Agulha está sempre aberto para vocês. Muito, muito obrigado, de verdade. Valeuzão, man. Foi muito legal o papo. Principalmente ouvindo essas músicas aí na íntegra, uma coisa que eu adoro, um programa meio rádio, né? Ouvindo a música e o artista junto, isso tu acabou me permitindo. Foi muito legal, assim, ó, de verdade. Eu nem vi o tempo passar, tá ligado? Agora, quando a gente vê alguma coisa rolando, assim, já vou pegar os guri. Porque é legal quando a gente pega e coloca os 5, assim, sabe? Aí a gente fica se olhando pra ver quem vai responder, é bem legal também. Muito, surge aquela bagunça natural positiva, né? Bagunça organizada. Ou desorganizada também, mas né, tem que desorganizar também, né, às vezes, né? Como diz o Chico Sainz, né? Galera, sigam Transmissão Beta no YouTube, no Instagram. Ana, te peço, deixa os créditos para vocês, fica à vontade, o momento é teu, novidades, falou que vai vir outro single também, a casa é sua, minha amiga. Vou até sem palavras, né? Depois de falar tanto, é difícil acreditar que eu fico sem palavras. Mas, assim, com certeza, para quem acompanha, né, o Transmissão Beta, para quem tá ouvindo porque se importa, assim, e quer saber o que eu acho e todas as coisas em relação à banda, é só realmente agradecer, assim, né, por mais com Baiá, que seja todo esse papo, eu acho que é muito bom ser ouvido, sabe, ser ouvido com carinho, atenção, e num mundo que tem tanto estímulo, né, que literalmente é um mundo movido ao consumo, que a gente tende a... Eu sei que eu faço isso, que eu tendo a consumir as coisas sem pensar, de, tipo, colocar um vídeo no fundo. É preciosa a nossa atenção, sabe? Acho que é isso que eu quero dizer, a nossa atenção é preciosa e é legal pra mim ser chamada pra falar sobre algo, assim, poder falar as coisas que eu realmente penso com um senso de importância, assim, sabe? É uma coisa que me deixa muito feliz e que eu realmente espero que a partir disso se criem discussões e coisas legais, sabe? Que a mensagem que fica é de, tipo, faça uma banda, sabe? Pegue o instrumento, poste o vídeo, tá ligado? Tipo assim, se tu quer fazer uma coisa, faz, por causa que tudo que tu fizer sendo verdadeiro, sabe? Eu acho que sendo verdadeiro e fazendo pelo bem, né? Não fazendo pelo mal. Eu acho que só tem a gerar coisas positivas pra ti e pros outros. Então é isso, faça uma banda. Ana Flá diz, faça uma banda. Faça uma banda, não deixe a música morrer. Tem aquele boné, né, que é o deixa o rock gaúcho morrer. Cara, eu às vezes eu concordo, mas eu geralmente não concordo. Não deixe morrer, sabe? Não, todas as coisas que são, tipo assim, ainda somos nós, tipo, entendeu? O rock gaúcho é hoje em dia também. E se a gente deixar morrer, o que vai sobrar vai ser a memória só daquilo. Então, tipo assim, se tu não gosta, faz algo pra mudar isso. Eu acho que isso é uma boa dialética pra te ter. Tipo assim, eu não gosto de como é que tá, eu vou fazer algo diferente. Porque senão a gente não pode esperar realmente, né, mudança nenhuma. Jamais, né? Vai ficar sempre aquele ciclo vicioso, sempre no mesmo lugar e não desvirtua para novos lugares, né, para vivenciar novas coisas, né, experiências, né? Totalmente. Minha amiga, muito obrigado. Gurizada, inscreva-se no nosso canal na Pão da Agulha, ativa o sininho e não perca o nosso próximo Uma Cerveja. Ouça lá ouça esse EP, siga Transmissão Beta, pois afinal nós não temos que parar, jamais, nunca. Let's fucking go, guys. Total, cara. Um abraço e até mais. Valeu! Valeu! Pô, do caralho, mano. Muito bala.